Olá, sejam muito bem-vindos ao seu Bíblia Fácil. É o seu programa semanal de estudo da Bíblia, para a gente conhecer aqui a vontade de Deus para nós, expressa na sua palavra. Aliás, essa é uma ênfase aqui do Bíblia Fácil e de toda a Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós aqui falamos da Bíblia, pregamos a Bíblia e vivemos apenas o que a Bíblia diz. Esse é o nosso compromisso. E eu queria convidar você também a ter esse compromisso, o compromisso com a palavra de Deus, que está acima da nossa opinião, acima dos nossos gostos. A palavra de Deus, ela é suprema, ou deve ser suprema na nossa vida, afinal de contas, é a vontade de Deus escrita para nós. E a gente está aqui no Bíblia Fácil para continuar a nossa série A Procura da Verdade. E o tema de hoje, eu tenho certeza que vai ajudar você a crescer espiritualmente. Nós vamos falar hoje sobre o sábado, sobre o quarto mandamento da lei de Deus. E vamos dedicar um programa todo para esse tema, porque é um tema realmente bastante discutido, com muitas opiniões diferentes, e a nossa missão aqui hoje é saber o que a palavra de Deus fala a respeito do quarto mandamento, do sábado. Ele está em vigor, não está mais, ele foi só para o Antigo Testamento, ainda vale para nós hoje. Você quer saber de tudo isso? Então fica aí com a gente, porque a gente vai buscar na palavra essas respostas, tá bom? E eu estou aqui com meus convidados. Que bom que nós estamos juntos aqui por tantas semanas, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção para vocês, para mim, e uma bênção para quem está em casa também nos assistindo. Bem, vamos para o nosso estudo. Como eu falei para vocês, hoje é o tema do sábado, tá certo? E a gente vai compreender aí o que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse a respeito desse tema. Mas antes disso, vamos falar com Deus para que a gente possa começar o estudo da palavra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque estamos aqui mais uma semana para estudar a tua palavra e precisamos, Senhor Deus, da unção do teu Santo Espírito para que possamos entender realmente aquilo que o Senhor quis dizer ao deixar registradas as suas palavras nesse livro, Senhor Deus. Esteja conosco, com cada um que está nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o tema do sábado eu gosto de chamar de o mandamento esquecido. E não só porque esse é um mandamento que muitas pessoas se esqueceram ou, enfim, não compreendem muito bem, mas também porque o mandamento do sábado, o quarto mandamento, ele começa com um lembra-te, né? Depois a gente vai ler aqui na Bíblia, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, Deus já estava fazendo uma lembrança do que, para aquelas pessoas que estavam recebendo o sábado e que tinham esquecido dele, mas também profeticamente estava falando aqui para nós, para você de casa, lembra-te, porque realmente esse mandamento tem sido esquecido por algumas pessoas. Então vamos começar o nosso estudo, onde e por quem o sábado foi criado. Vamos ver onde começou essa história de sábado. Será que foi o pastor Felipe que inventou esse negócio da guarda do sábado? Será que foi uma igreja que inventou esse negócio da guarda do sábado? Gênesis capítulo 2, o relato na semana da criação, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos aí, 2, 1, 2 e também o 3. Você pode ler, Lidiane, para a gente? Gênesis 2, 1 e 2 e 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Muito bem, então vejam, Deus já tinha criado tudo o que era necessário para que o planeta funcionasse. Inclusive já tinha criado os seres humanos, entregado o planeta para os seres humanos, para que eles cuidassem e tudo mais. Não havia uma necessidade, vejam o que eu vou dizer, não havia uma necessidade prática para a criação de mais um dia. O sábado não foi criado para uma necessidade dos animais, porque era necessário para a fauna, a flora. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus criou algo a mais.
Ele criou toda a fauna e flora, os seres humanos, e agora ele cria o sábado, o sétimo dia da semana, com um objetivo bem específico. E quando foi que ele fez isso? Ele fez isso no momento da semana da criação. Então a gente pode tirar aqui já uma conclusão muito importante. Para quem Deus deu o sábado? Para quem? Deus deu o sábado para a humanidade. E quem era a humanidade naquele momento? Adão e Eva. Porque algumas pessoas dizem assim, não, Deus deu o sábado apenas para os judeus. É uma instituição judaica. Mas quando Deus criou o sábado e ele fez 3 coisas aqui sobre o sábado que a gente vai ver já já, ainda não existiam judeus, brasileiros, argentinos, paraguaios, não existiam. As nações não estavam formadas. Existiam 2 pessoas que eram toda a humanidade. Então, o sábado foi criado para a humanidade. E Jesus repete isso lá nos evangelhos, quando ele diz que o sábado foi criado por causa do homem. Muito bem. Você pegou o microfone, Kathleen, você quer falar? Aqui no versículo 2 está dizendo que Deus ele descansou. Deus ele se cansa? Muito bem. A palavra descanso aqui é a palavra cessar. É a mesma palavra, ou a mesma expressão, o mesmo sentido da palavra sábado. Foi bom você perguntar isso. A palavra sábado vem do hebraico Shabat, que quer dizer cessar. Então, quando diz que Deus descansou, está dizendo que ele parou, ele cessou a sua atividade. Então, não é que Deus se canse, ele é perfeito, mas Deus cessou a sua atividade naquele dia. E quando nós somos convidados pela Bíblia como um todo para guardar o sábado, para descansar no sábado, o sentido é esse também, é cessar as nossas atividades corriqueiras e dedicar um dia inteiro para atividades exclusivas de lembrança do nosso Criador. E aí eu já queria falar uma coisa aqui que é interessante, porque as pessoas usam várias linguagens, né, para falar do sábado, e alguns dizem assim, não, o sábado é para a gente se reconectar com Deus. Veja, então você passou a semana toda desconectado de Deus? Que perigo isso, não é? É um perigo, não faça isso. O sábado não é para você se reconectar com Deus, porque você tem que viver conectado com Deus todos os dias. Você entende isso? O sábado não é o dia para você se dedicar a Deus, porque você tem que dedicar a Deus a sua vida todos os dias. O sábado tem um objetivo primário aqui na Bíblia. E o objetivo do sábado é nos relembrar, aqui em Gênesis, nos relembrar quem é o nosso Criador. Sabe, a gente tem que ter cuidado com essa ideia de que o sábado é um dia que aí assim, um dia que vai ser um dia todo espiritual. Espera aí, os seus outros dias não são espirituais, não? A sua segunda-feira no trabalho não é espiritual? A sua quarta-feira no futebol não é espiritual? Quando você está lá jogando vôlei com seus amigos, não é uma atividade espiritual para você? Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, o sábado é um dia que você vai continuar conectado com Deus, mas naquele dia você vai ter um propósito diferente, que é o propósito para o qual ele foi criado, de relembrar quem é o nosso Criador. Depois da morte de Cristo, o sábado toma outra conotação adicionada a essa, e a gente vai ver mais na frente, tá bom? Quais foram as 3 ações de Deus em relação ao sábado? A Elidiane leu para a gente, mas vamos reler aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz assim: abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. E aqui a gente já percebe algo diferente do sábado em relação aos outros dias. A gente leu aqui naquela nossa conversa sobre a criação, nós lemos todo o relato da criação, lembram? Lá houve tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, foi muito bom, mas em nenhum dos outros dias Deus fala sobre descansar, abençoar e santificar. Essas 3 ações de Deus só estão sobre o 7º dia. Então, não é que o sábado foi criado de uma maneira, como é que eu posso dizer, num estilo diferente dos outros dias. Ele foi criado
com 24 horas, ele foi criado durante a semana da criação, mas apenas para o sábado você tem a bênção de Deus aqui no sétimo dia, a santificação de Deus. E vocês sabem o que é santificar, não é? Santificar é separar. Todas as vezes que você vir na Bíblia a expressão santo, santificado, quer dizer que alguma coisa foi separada para Deus. Uma pessoa que foi santificada na Bíblia não é que ela se tornou impecável. Uma pessoa santa na Bíblia não é uma pessoa impecável, porque os santos da Bíblia também pecam, com exceção, logicamente, de Deus. Mas santificado na Bíblia é separado. Então, o recado é muito claro já no começo, no fundamento, como a gente estudou lá na semana sobre a criação. No fundamento, a gente percebe que o sábado recebeu uma bênção diferente dos outros dias. É o único dia que diz que foi abençoado. É o dia que foi santificado, separado por Deus. E o dia que Deus cessou as suas atividades. Essa é a descrição, as 3 ações de Deus em relação ao sábado em Gênesis capítulo 2. Agora vamos lá para o mandamento, para o 4º mandamento. Vai lá para Êxodo capítulo 20. Porque em Êxodo capítulo 20, Deus registrou nas pedras dos 10 mandamentos aquilo que já era um princípio seu desde o início. É tanto que na criação a gente já ouve falar do sábado. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Todos conseguiram encontrar? Vamos dividir assim um pouquinho por cada um, para a gente ir pegando aqui os detalhes do sábado. Então, Richard, você pode começar, por favor? O versículo 8 só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Kathleen, você pode ler o versículo 9? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No versículo 10, Railena, por favor. Pode pegar o microfone. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Guto, o 11, por favor. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vocês perceberam que o texto do mandamento do sábado é o maior que tem? Porque Deus se preocupou em explicar tudo relacionado ao sábado no seu mandamento. Vamos aqui, vem na tela aqui comigo para você perceber. Aqui no mandamento a gente tem como é o sábado. A Bíblia diz que ele é santo, não é? No 7º dia Deus santificou. Quantos dias nós devemos trabalhar? No mandamento diz 6 dias trabalharás. E tem alguns guardadores do sábado que eu conheço por aí que querem trabalhar só 5, né? Chega lá no patrão e diz assim, patrão, eu guardo o sábado. Então, beleza, você vem trabalhar no domingo. Não, no domingo eu também não trabalho. Então, 6 dias trabalharás. Faz parte do mandamento aqui, Tem que trabalhar 6 dias. A quem pertence o sábado? Sábado é do Senhor teu Deus. E aqui, queridos, tem um ponto muito importante sobre o sábado. Porque o mandamento diz assim, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou a minha versão diz assim, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Então, nessa parte do versículo aqui, tem 2 informações importantes. Primeiro, qual é o sábado? Que dia da semana é o sábado? Aqui diz, né? O 7º dia é o sábado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ouvir por aí algumas pessoas dizendo que você pode escolher o seu sábado. Porque sábado é descanso, sábado é cessar. Então alguém diz assim, não, o meu sábado é a segunda-feira, o meu sábado é a quarta-feira, o meu sábado é o domingo. Mas o mandamento diz, o 7º dia é o sábado, ou o sábado é o 7º dia, está marcado. Deus marcou isso, ok? E esse dia de quem é? É do Senhor, não é nosso, é dele. Vamos fazer uma pausa, porque agora eu tenho um presente. Eu tenho um presente para você de casa que vai ajudar você a compreender mais esse assunto. O Cris está chegando ali,
O Cris está chegando com um presente fantástico. E eu gosto do Cris porque o Cris sabe fazer merchan. Você encontra ele lá no Entre Família, né? E ele sabe vender as coisas, sabe? Você foi vendedor há muito tempo, né, Cris? Pastor, conseguiu uma mulher linda com essa cara que eu tenho. Pois é, tem que ter lábia de vendedor. Tem que ter lábia, Tem né? que ter lábia de vendedor. E Jesus que colocou no meu caminho para ter misericórdia e tudo mais. Mas o que você veio nos dar de presente hoje aí, Cris? Gente, pastor, enquanto o senhor estava falando, eu estava vendo esse assunto que para mim no início doeu um pouquinho esse negócio de sábado. Que história de sábado? Nós estamos agora... Porque quando a gente conhece a verdade, a gente vai tirando uma venda, dói um pouquinho. Algumas coisas vão fazer sentido, mas é tão gostoso. Alguém bateu na minha porta e me trouxe essas verdades. Porque eu acredito que todo ser humano está à procura da verdade. Eu estou com uma revista aqui que tem esse tema. Eu que sou amigo do autor, tá? Ele é meu amigo. Essa revista maravilhosa, A Procura da Verdade. Esse tema que você está aprendendo hoje aqui no programa faz parte dessa revista. E de repente, se você chegou e não pegou os outros temas, fica perguntando, mas eu nem em Bíblia acredito. Será que a Bíblia tem como ter base para ter a veracidade dela historicamente? Capítulo 2. Capítulo 2. Você fica 2. perguntando, você que chegou agora, hein? Quem está aqui faz tempo já sabe, a origem de Deus, como é que eu posso provar Deus, até você de outra religião aí. Gente, eu conheço, mas não consigo me defender, estou conversando no ônibus, pastor, eu não tenho base para dizer que Deus existe. Capítulo 1. Capítulo 1. Gente, sábado, está aí, o tema de hoje você sabe agora, calma, você está gostando? Cris, eu já estou apaixonado por esse programa, eu pago o valor que tiver para relevar essa revista para casa. Se eu falar para você que já pagaram, a revista foi bem diagramada, o pastor ficou pesquisando, o pastor é aquele que lê. Quantos livros por ano, pastor? No último ano foram 56. 56 livros. Calma, não vamos ficar se julgando. Calma, o pastor tem jeito dele. Foca aqui. Foca na revista que Foca aqui. no céu a gente vai ser tudo igual, eu vou ler 200 livros e vou dar um abraço no pastor. Mas agora, pesquisa. E outra, eu vou dizer uma coisa para você, até vai espantar um pouquinho. Não confie no pastor, ou no Cris, ou só na Novo Tempo. Leve essa revista para casa de graça e confira na sua Bíblia. Leia, eu te peço uma oportunidade. Se eu pudesse voltar no tempo e abraçar lá, antes de chegar na minha casa, quem levou uma revista como essa de uma forma diferente da verdade, eu faria. Você vai fazer o seguinte, aqui embaixo está passando um site. É fácil, pastor, o site? É fácil, é novotempo.com/Bíblia Fácil. E é muito fácil. Fácil que o pastor aqui é um professor e tal. E ele mesmo escreveu essa revista de uma forma que você possa absorver todo esse conteúdo complexo de uma forma simples. Está aqui, é só você entrar nesse site, colocar os seus dados. Pode colocar o CPF tranquilamente. A gente tem a lei de proteção de dados. Então, fica tranquilo. Cris, eu não sei entrar em site. Pede para o neto, pede para a vizinha, já pede para ela cadastrar, pedir a revista dela. E tem também o nosso WhatsApp. Está aqui embaixo. Esse WhatsApp aqui, você vai mandar assim, quero a revista A Procura da Verdade. Colocou ali, você está brincando com a nossa escola bíblica. Para se tornar um aluno ou uma aluna, você vai ter um atendimento aí, virtual de primeira linha. Esse WhatsApp aqui, pega da criança agora, se dá aqui para a avó que eu vou pedir essa revista. E eu prometo, se tiver alguma coisa para pagar aqui, o pastor paga. Tá? É isso mesmo. É de graça, né, pastor? De graça. Graças aos Anjos da Esperança, aqui a gente agradece. Posso ficar com essa aqui, Cris? Pastor, essa aqui já tem entrega ali no corredor, já me pediram. Vai chegar a sua, aguarde. Ele está na expectativa até agora, eu só peguei a revista dele, mas você pode pegar a sua. Essa aqui eu vou mandar pelo correio. Vai chegar na sua casa. De graça, o carteiro não vai entender nada, você vai estar sorrindo. Fala assim, você está à procura da verdade? New Time, novo tempo, Bíblia Fácil. Pastor, muito Valeu, obrigado, Cris. viu? Obrigado, hein? Para vocês, então, aí, uma boa aula, que Deus abençoe e o povo de casa agora vai receber essa revista maravilhosa. Só Pastor, pedir. segue aí. Valeu, Cris. Tchau, obrigado. tchau. É isso, gente. Peça a sua revista aí de graça, novotempo.com/Bíblia Fácil, e ela vai chegar na sua casa rapidinho. Muito bem. Então vamos continuar aqui com o mandamento, né? A quem pertence o sábado? Ao Senhor Deus. E por que guardar o sábado? Está escrito lá. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e no 7º dia descansou. Então, qual é o motivo que Deus estabeleceu para a gente guardar o sábado? A criação. Então, só pode haver um motivo para a gente deixar de guardar o sábado. Se a criação deixar de ser uma verdade. Enquanto tiver criação, tem um motivo para a gente comemorar a criação. E vocês entendem por que a gente falou naquele dia lá, se Gênesis deixa de ser literal, a gente perde um monte de doutrina bíblica, inclusive essa. Kathleen. Pastor, uma dúvida. E se a pessoa ela é cristã, ela tem vontade de guardar o sábado, mas ela trabalha e lá ela precisa trabalhar no sábado, o que ela pode fazer? Então, lá em Isaías 58,
Deixa eu te falar, vamos lá todo mundo, Isaías 58, deixa eu ver se eu encontro essa passagem aqui, mas é Isaías 58 mesmo, Isaías 58, a partir do versículo 13, eu vou te responder com um texto bíblico, tá, Kathleen? Isaías 58, a partir do versículo 13, diz assim: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá do Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, é o Senhor quem fala. Algumas versões dizem assim: eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Então veja, é fácil o que a Bíblia está pedindo? Não é. Mas há uma promessa bíblica de sustento para quem é guardador do sábado. Então veja, eu não estou te dizendo que eu vou te sustentar, porque eu não vou. Mas é Deus quem está dizendo que se você decidir ser fiel a Deus, também nesse mandamento, lógico que em todos os outros, Ele cuida do teu sustento. Você confia em Deus? Você confia que Deus pode sustentar você? Claro, não é? Ele já deu várias amostras disso. Então, Kathleen, querido amigo de casa, Deus garante que vai cuidar. Agora, realmente, eu concordo que não é uma coisa fácil e que é preciso uma decisão firme. Mas eu lembro sempre do povo na frente do Mar Vermelho. Coloca o pé na água e o Mar Vermelho se abre. Você quer falar, Richard? Pastor, o que o senhor diz a respeito do episódio que está em Mateus, Lucas e Marcos, quando Jesus diz que é o Senhor do sábado, Sim. enquanto os discípulos dele estavam pegando espigas e debulhando, né, trabalhando com elas para comer. Isso. E aí os fariseus questionaram a Jesus, por que os seguidores dele estavam trabalhando no sábado? É. Aquele episódio é muito interessante porque quem questiona Jesus e os seus discípulos são os fariseus. E os fariseus criaram cerca de 600 regras a mais sobre o sábado. Vou dizer para vocês uma coisa. O fariseu não podia, segundo o fariseu, ninguém podia cuspir no chão no sábado. Por quê? Porque estaria regando a terra. O fariseu dizia que não poderia caminhar mais de 1 quilômetro da sua casa no sábado, porque mais de 1 quilômetro seria pecado. Aí o que é que eles faziam? Eles pegavam um móvel da sua casa, uma cadeira, colocavam a 1 quilômetro da casa no sábado, antes do sábado. E aí, como tinha um móvel da casa lá, eles podiam se deslocar mais 1 quilômetro, porque o móvel representava a casa. Então, eles podiam se deslocar 2 quilômetros da sua casa. Os fariseus estavam preocupados com as suas regras. E naquele momento, os discípulos estavam se alimentando. Eles não estavam debulhando a espiga para vender, eles não estavam debulhando para trabalhar, até porque eles não trabalhavam com aquilo. Eles estavam se alimentando. E os fariseus, que tinham criado um monte de regras que tornaram o sábado um peso, estavam defendendo não o sábado bíblico, mas o sábado deles, como eles entendiam. Você quer falar, Helena? Pastor, nós já entendemos que o sábado é um mandamento. Sim. E também é uma obediência Sim. para aqueles, né? E aqui em Êxodo, diz aqui assim, em Êxodo 31, 12. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos seus filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós. Eu gostaria que o Senhor assim, nos explicasse mais que sinal, o que quer dizer esse sinal Muito entre bem. Deus e os homens. Essa expressão sinal aparece aqui e aparece também em Ezequiel 20. Até separei essa passagem para a gente ler. Mas seria um sinal de obediência. Um sinal, porque, imagine, estavam ali os judeus e todos os outros povos ao redor. E todos os outros povos, todos eles eram muito religiosos ali. Mas existiria um sinal que definiria o povo de Deus dentre todos os outros povos. E o sinal era o sábado. Ezequiel 20 repete essa ideia e a gente vai chegar lá também, tá bom? Vamos lá. O que aprendemos sobre o sábado a partir da experiência do maná no deserto? Vamos lá, Êxodo capítulo 16. Vamos rapidinho comigo para essa passagem. Eu quero trabalhar ela antes do nosso intervalo e aí depois a gente vai para o intervalo para digerir o que a gente está aprendendo aqui. Êxodo 16, versículo 4 e depois o versículo 20.
Vamos lá. Diz assim, versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ok? Então o maná também era não só alimento físico para o povo, mas também uma prova para ver se o povo seguiria as instruções. E qual é a instrução? Leia aí no versículo 5. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. E por que o dobro? Porque o maná não caía no sábado. Agora lê comigo o versículo 22. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. E aí aqui é o episódio quando algumas pessoas recolheram maná no sábado, né? Tentaram recolher maná no sábado. Veja, todo dia caía maná. E se as pessoas guardassem maná de um dia para o outro, o que acontecia com ele? Estragava. Mas na sexta-feira, que a Bíblia chama de dia da preparação, eles tinham que colher 2 jarros por pessoa para guardar para o sábado. O que acontecia com o maná quando chegava no sábado? Estava fresquinho, como se tivesse caído naquele dia. Ou seja, eu gosto de dizer que até a padaria do céu fecha no sábado. Não tinha maná no sábado. Isso aqui aconteceu antes de Êxodo capítulo 20. É Deus relembrando o povo, ainda na jornada do deserto, antes de escrever os mandamentos na lei, que o sábado ainda estava em vigor. E é bom sempre relembrar, quando foi que o sábado começou a entrar em vigor? Quando o mundo começou a existir. Na semana da criação, o sábado entrou em vigor. E quando foi que ele deixou de entrar em vigor? Até agora, em momento nenhum, porque não tem nenhum lugar da Bíblia que nos diga isso. A gente vai acompanhar isso mais na frente. Vamos lá. Existem os sábados cerimoniais. Richard, a gente até falou essa questão da lei cerimonial em algum momento, né? Mas olha aqui, ó. Em adição aos sábados semanais, ali em Levítico 23:3, existiam 7 sábados anuais, cerimoniais distribuídos ao longo do calendário religioso israelita. Esses sábados da antiguidade não se achavam diretamente vinculados ao sábado do 7º dia, ou ao ciclo semanal. Tais sábados, que a Bíblia diz que eram além dos sábados do Senhor, Levítico 23:38. Então vejam, a Bíblia faz uma diferença entre o sábado do Senhor e os sábados cerimoniais. Eram o primeiro e o último dia da festa dos pães asmos, o dia do Pentecostes, a festa de trombetas, o dia da expiação e o primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Então, esses sábados eram chamados de sábados cerimoniais. Poderiam cair numa terça, numa quarta, numa quinta. Por que era um sábado? Porque nesse dia as pessoas paravam as suas atividades para comemorar aquela festa cerimonial israelita. E acontecia às vezes que existia o que a gente chama de grande sábado. O que era um grande sábado? É quando um sábado cerimonial caía na sexta, porque aí o dia seguinte também seria sábado. Você quer um exemplo bíblico disso? A morte de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira e era Páscoa, era um sábado cerimonial. E no dia seguinte também era sábado, então Jesus morreu num grande sábado, porque é um sábado que unia a sexta e o sábado. O que a gente chama hoje de feriadão, né? Tem aquele feriadão que une o domingo com a segunda-feira, que a gente ama, mas no caso dos israelitas, era o sábado bíblico do Senhor, como diz ali Levítico 23:38, e o sábado cerimonial, quando eles se uniam, tinha um grande sábado. Ok? Então ficou claro? Além dos sábados do Senhor, que é o sábado do 4º mandamento, existiam 7 outros sábados cerimoniais, que não estão ligados lá à criação. E o que o sábado representa? Vamos terminar esse bloco com esse texto aqui, Ezequiel 20:12-20. Só para a gente completar aquela pergunta da Railene. Ezequiel 20:12-20. Que antes de Daniel, você tem Ezequiel 20:12-20. 12 e 20. O texto diz assim, Ezequiel 20:12. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu sou o Senhor,
fiz dele um povo santo. Agora, o versículo 20 diz assim: santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, quando o povo guardava o sábado, eles estavam reconhecendo que Deus era o Senhor. E o que é o Senhor? O Senhor é aquele que determina, aquele que manda, aquele que estabelece. Ok? Vamos para o intervalo? A gente vai para um breve intervalo para você dar uma acalmada aí, tomar uma água, e a gente volta no próximo bloco para estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Estamos de volta com o segundo bloco desse seu programa Bíblia Fácil. Estamos conversando sobre o sábado hoje. E se você quer ter mais informações, se você quer estudar com mais calma, é só você pedir a revista A Procura da Verdade. Nessa revista você vai encontrar esse tema do sábado bem explicadinho, com as passagens bíblicas, para você estudar com muita calma. E se você quiser pedir, é só entrar agora no site novotempo.com/Bíblia Fácil, e você vai pedir sua revista através desse canal, ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, e a revista vai chegar na sua casa sem custo algum. É um presente dos Anjos da Esperança, é só você fazer o seu cadastro, tá bom? Vamos continuar o nosso tema. A pergunta agora é: quando começa e termina o sábado bíblico? Vamos lá para Levítico 23, 32. Levítico, lá no Pentateuco, no capítulo 23, versículo 32. Levítico 23, 32. A Bíblia diz assim: é um sábado de descanso para vocês. 23, 32. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Então aqui está a marca bíblica de início e fim de dia. A gente viu lá na criação, né? Houve tarde e manhã, começa o dia com a parte escura, termina com a parte clara. Essa marcação que nós temos de tempo a partir de meia-noite é uma marcação posterior já da época do Império Romano. Mas o dia, começo e fim de dia, no estabelecimento da Bíblia, ou no conceito bíblico, é de pôr do sol a pôr do sol. Por isso que a gente guarda o sábado do pôr do sol a pôr do sol. Jesus guardou o sábado? Em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus foi à sinagoga no sábado. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim, 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Aí você olha para mim e diz assim: mas espera aí, pastor. Se ele quisesse ir à sinagoga, ele tinha que ir no sábado. A sinagoga funcionava no sábado. Então você está me dizendo que Jesus estava submetido às práticas culturais daquela época, mesmo que ele não concordasse. Se o sábado não tivesse sido mais praticado ou fosse abolido, Jesus poderia simplesmente não ter ido à sinagoga no sábado, estabelecido outro dia de culto, mas ele confirmou com a sua presença, com o seu costume, o sábado como dia especial de adoração. E a Bíblia diz, nós já vimos isso, que Cristo foi o Criador. Se você olhar 1 Coríntios 8, 6, Hebreus 1, 1 e 2 e João 1, 3, nós já lemos esses textos aqui nessa temporada, nós vimos que Jesus é o Criador, lembram? E se Ele é o Criador, Ele estabeleceu o sábado. E Ele seria o único que teria a autoridade para acabar com essa questão do sábado. Abraão. Pastor, eu sou bombeiro civil. Sim. E se alguém precisar de socorro no sábado, e eu socorrer essa pessoa, eu estou pecando por isso? Veja, a gente entende que quando é para salvar uma vida, nós podemos nos mover. O que acontece com a sua profissão, por exemplo, de bombeiro civil, é que se você usa o argumento de que você está ali para salvar uma pessoa e você trabalha todos os sábados, você está de plantão todos os sábados e você não consegue ficar em espírito de adoração, porque você tem que ir para o quartel, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, então a sua profissão acabou engolindo o sábado.
Então veja, os médicos, nós temos na igreja adventista hospitais adventistas. E como é que funciona o hospital adventista? Ele fecha e se alguém tiver uma emergência no sábado? Não, o hospital adventista funciona no sábado, só é emergência. Para a pessoa passou mal, está precisando de um médico naquele momento, funciona. Mas as cirurgias que são eletivas, as consultas que podem ser marcadas para outro dia, são marcadas em outro dia. Então assim, eu preciso salvar uma vida. Jesus falou disso, né? Salvar uma vida no sábado, beleza. Agora, que isso não sirva de desculpa para eu não guardar o sábado e que não engula o meu sábado, entende? Richard? Em Hebreus, o autor ele fala muito a respeito que a lei seria uma sombra das coisas que haveriam de vir e que Cristo é onde a gente encontra a verdadeira imagem das coisas em Deus. A respeito da guarda do sábado, o senhor entende que o cristão que não guarda o sábado, isso interferiria na salvação dele ou não? Veja, vou te responder com uma pergunta, ou com algumas perguntas, tá bom? Mas não precisa você me responder não, só pensa. Você de casa também. Um cristão que adultera, isso interfere na salvação dele, sim ou não? Um cristão que desonra pai e mãe, isso interfere na salvação dele, sim ou não? Um cristão que levanta falso testemunho, isso interfere na salvação dele, sim ou não? Aí eu pergunto para vocês, se quebrar os 9 mandamentos interfere na salvação, por que quebrar o quarto não interferiria? Você entende? Você entende como às vezes a gente trata o quarto mandamento como se ele fosse menos especial, menos importante do que os outros? Se tem 10 mandamentos e a gente quebra um deles, aliás, você quer perguntar, né, Guto? Enquanto o Guto pergunta, vai abrindo em Tiago capítulo 2, por favor. Vai lá, Guto. Eu quero fazer uma outra pergunta aí para não atrapalhar, deixa você terminar essa dele. Aí beleza, então vamos lá. Tiago capítulo 2. Tiago está lá pertinho do final da Bíblia, pertinho de Hebreus. Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Você vê o argumento de Tiago como é interessante? Ele diz, você não adultera, mas você mata. Você está quebrando a lei toda, porque o mesmo que disse não adulterarás, disse não matarás. E aqui a gente pode ampliar esse argumento dizendo, o mesmo que disse não matarás, disse lembra-te do dia de sábado. Entende? Então assim, a gente precisa dar o mesmo peso para todos os mandamentos. Se quebrar voluntariamente o primeiro, o terceiro, o 10º mandamento interfere na nossa salvação, por que quebrar o 4º mandamento não interferiria? Entende? Guto, você quer fazer a pergunta agora? Tem uma passagem bíblica que eu acho que eu queria aqui uma explicação sua, lá em Mateus 12:11, né, que fala assim, ao que Jesus lhe propôs, qual de vós será homem que tendo uma ovelha e num sábado ela cair em um buraco, não fará todo esforço para retirá-la de lá? Jesus tinha acabado de curar um homem, né, que tinha um problema nas mãos, e aí começaram a acusá-lo de ter feito a cura no sábado. Sim. E aí ele faz esse questionamento, que eu acho que a questão da ovelha no buraco se aplica a diversas situações. Por exemplo, uma pessoa que está com um filho passando necessidade em casa, uma família com fome, e ele conseguiu um emprego ali no sábado para matar a fome deles, ou vice-versa, né? Estou questionando assim, Sim. de forma geral, tentando trazer do contexto da ovelha que caiu no buraco para uma situação de vida hoje real. Vamos entender o que Jesus estava dizendo aqui. Os fariseus estavam questionando Jesus porque ele curou o homem no sábado. E aí estavam dizendo que ele estava quebrando o sábado e tal. Aí Jesus chama um preceito daqueles 600 que eu falei para vocês que os fariseus tinham, porque dentre todas as normas que os fariseus tinham, eles disseram assim, olha, se você tem uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, você pode tirá-la. Eram os fariseus que diziam isso. Né? Aí Jesus diz assim, peraí, deixa eu entender. Quer dizer que eu posso salvar uma ovelha no sábado e não posso curar uma pessoa no sábado? Então, quando Jesus levanta esse questionamento, ele está tentando provar a hipocrisia dos fariseus, que queriam salvar uma ovelha não preocupados com a ovelha, mas preocupados com o valor que eles perderiam, mas não queriam deixar Jesus salvar uma pessoa no sábado. Então, assim, aí Jesus diz, no sábado é lícito fazer o bem no sábado. Então, tem uma pessoa com fome no sábado, você
quer dar uma alimentação para aquela pessoa, não tem problema nenhum. Entende? Tem uma pessoa necessitando de um remédio urgente no sábado, você quer dar o remédio para a pessoa? Mas veja, Jesus não está dizendo aqui que a gente pode quebrar o sábado. Jesus, ele sustentou a santidade do sábado em todos os momentos, entende? Então, assim, quando você diz, eu preciso trabalhar para sustentar a minha família, eu preciso trabalhar no sábado. Veja, você precisa ter fé suficiente em Deus, que Deus vai sustentar você se você for fiel a Ele. E veja, quando a gente diz assim, eu preciso comer, por isso eu não vou guardar o sábado, você está colocando os princípios de Deus abaixo da sua necessidade física. E a gente está fazendo de novo o que os idólatras fazem, colocando alguma coisa humana acima de uma coisa divina. Então a gente precisa ser fiel àquilo que Deus pediu, mesmo que seja difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é um mandamento de Deus. Kathleen? Pastor, se a salvação é pela fé e pela graça de Deus, por que quando eu violo um dos mandamentos, eu corro o risco de perder a salvação? Porque você entrou em rebeldia contra Deus. Veja, o que faz a gente perder a salvação? É rebeldia contra Deus. O mesmo pecado que Satanás cometeu lá no céu. Então, assim, quando eu digo, eu não vou honrar pai e mãe, me rebelei contra o pecado, me rebelei contra Deus, me agarrei ao pecado, aí eu perco a minha salvação. Eu não sou salvo porque eu guardo o sábado, mas se eu me rebelo contra o mandamento do sábado, eu estou me rebelando contra a palavra de Deus. E aí isso, como eu falei para vocês, sábado, 3º, 10º mandamento, qualquer um deles, se eu me rebelo contra o mandamento, isso vai contra aquilo que Deus é. E eu me rebelei contra Deus. Então, como é que eu vou ser salvo assim, né? Vamos lá, vamos tentar avançar aqui, ó. Ao terminar a obra criadora, Cristo descansou no Éden. Quando Jesus terminou a obra redentora, ele descansou também na tumba. Lembra que Jesus passou o sábado descansando? Então, na morte de Jesus, o sábado passa a ser um símbolo da criação e da redenção. Quando você guarda o sábado, você reconhece a Cristo como Criador e você reconhece a Cristo como Redentor. E quem é que é o Senhor do sábado? Mateus 12:8 e Mateus 2:28, as duas passagens dizem, são palavras de Jesus, que Ele é o Senhor do sábado. Agora, pare para pensar comigo. Essa linguagem que Jesus usa nessas duas passagens é a mesma linguagem que Ele usa no mandamento, que Ele é o Senhor do sábado, e a mesma linguagem da criação, o sábado do Senhor. Então, queridos, ao longo de toda a história, nós não temos nenhum registro de passagens inspiradas que trocaram o sábado ou que anularam o sábado. E eu quero avançar com vocês aqui para a gente ir para um momento importante. O sábado foi guardado após a morte de Cristo, né? Quando Jesus morreu, as pessoas guardaram o sábado para depois ir embalsamá-lo. Os apóstolos guardaram o sábado. E agora me diga uma coisa aqui, ó. Se o sábado ia ser quebrado, se o sábado poderia ser anulado, será que os apóstolos, inspirados por Deus, não iriam parar de guardar o sábado, já que, como dizem por aí, a ressurreição mudou o sábado para o domingo? Ora, será que Paulo, com toda a teologia que ele escreveu, ele iria ficar ainda guardando um mandamento que tinha sido anulado? É lógico que não. A gente duvida da inspiração de Paulo, da inspiração de Pedro, de João, quando a gente diz que o sábado foi quebrado. Os apóstolos guardaram o sábado. Você pode ver isso em Atos 15:21, Atos 13:14. Olha o que diz Atos 23, ou Lucas 23:56. Eles interromperam os preparativos do sepultamento e no sábado descansaram segundo o mandamento. Jesus tinha morrido e eles guardaram o sábado ainda. Richard, você está com o microfone? O senhor falou a respeito do apóstolo Paulo. Eu queria que o senhor comentasse um versículo que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 4, que ele fala que vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Exatamente. Olha aqui, Richard, como eu queria ter tempo da gente estudar todo o capítulo 5. Mas no capítulo 5 ele está falando de liberdade. E aí ele fala aqui que aqueles que tentaram ser justificados pela lei caíram da graça. Paulo estava dizendo que a lei não deveria ser guardada? Não, porque olha, no versículo, a partir do versículo
19, você leu qual versículo aí, Richard, antes? Você leu o versículo 4. No mesmo capítulo, no versículo 19, ele faz uma lista de coisas que são proibidas. Então, Paulo não está dizendo que aqueles que não deveriam mais guardar a lei. Paulo está explicando para os Gálatas que a liberdade deles não deve ser usada para encerrar a lei. Eu vou te fazer um pedido, e você também de casa. Estude o capítulo 5 de Gálatas, para você entender como é que funciona essa questão da liberdade e da guarda da lei. Tá bom? Mas deixa eu avançar aqui, eu quero chegar num ponto. Veja, ó. Assim como Cristo, os discípulos adoraram no sábado. Paulo ia à sinagoga no sábado e pregava. Mas veja aqui, ó. As pessoas convidavam o Paulo para pregar na sinagoga no sábado. E aí você diz assim, não, mas Paulo tinha que ir à sinagoga no sábado. Então veja aqui, em Atos 16, 13, Paulo está num lugar que não tem sinagoga. E qual é o dia que Paulo vai adorar na beira do rio? No sábado. No sábado. Tem dezenas e dezenas de registros de Paulo guardando o sábado. Queridos, Colossenses 2, 16 e 17 é sempre um versículo usado para que as pessoas digam que o sábado não é mais para ser guardado. Então vamos lá. Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração da lua nova, ou de sábado, ou de dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Bem, Paulo está dizendo que não é mais para guardar o sábado aqui. Não, é só você ler 3 versículos antes. E você vai ver que Paulo está falando das cerimônias e daqueles 7 sábados cerimoniais que eu falei para vocês lá no começo, lembra? Paulo não está falando do sábado do 7º dia aqui, senão ele mesmo teria parado de guardar o sábado. Isaías menciona que a gente vai guardar o sábado no céu. E o domingo? Queridos, eu queria tanto ter tempo de ler com vocês, mas eu vou deixar de tarefa de casa para você também, ó. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens na Bíblia que falam do domingo, ou do primeiro dia da semana. Eu desafio você a ler qualquer uma delas e encontrar uma ordem de que o sábado foi mudado para o domingo. Você não vai encontrar. Aqui, todas as passagens que falam do domingo, você não vai encontrar nenhuma dizendo que o domingo deve ser guardado como dia santo. Eu quero ler, para a gente terminar, isso aqui, ó. Em seu best-seller, The Faith of Millions, de 1974, o erudito católico romano John O'Brien chegou a esta constrangedora conclusão. Olha o que o erudito católico falou. Uma vez que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos que professam obter sua religião diretamente da Bíblia e não da igreja observem o domingo em lugar do sábado? Sim, efetivamente é incoerente. Você consegue entender isso? Porque os católicos, eles são muito sinceros. Eles dizem assim, a igreja mudou o sábado para o domingo, está no catecismo. A igreja mudou o sábado para o domingo. Aí esse católico aqui diz, é muito estranho que pessoas que não são católicas não guardem o sábado quando dizem que seguem a Bíblia. Amigos, a gente teve que correr aqui. Tem muito mais coisas sobre o sábado na Bíblia. Mas eu acho que já deu para você perceber que o sábado é o dia de guarda, desde a criação até agora. E a minha pergunta para você é, você vai ficar submetido ao que Deus fala? Você está submetido à palavra de Deus? Ou você vai continuar seguindo opiniões de homens? A questão agora é entre você e Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para você nesse assunto. E aí, o que você vai fazer sobre isso? Reflita nisso enquanto a gente ouve esse hino que vai preparar o nosso coração para tomar uma decisão definitiva a respeito desse assunto. Vamos ouvir.
Como pode um homem sendo velho retornar ao útero de sua mãe outra vez nascer? O que devo eu fazer para alcançar o céu? Me sinto rico do saber, mas pobre sem Jesus. Todo que é nascido do Espírito de Deus tem a vida transformada pelo seu poder. Ninguém consegue se salvar por algo bom que faz. Só pela graça de Jesus, que é nossa pela fé. O vento sopra e eu não sei qual é a sua direção. Pai, meu desejo é ter um novo coração. Vem me renovar, me leva contigo. E a serpente erguida no deserto apontou Cristo erguido no Calvário para me salvar. E todo que nele crê terá salvação. Para ter a vida eterna, filho, importa renascer. O vento sopra e eu não sei qual é a sua direção. Pai, meu desejo é ter um novo coração. Vem me renovar, me leva contigo. Oh, 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 o vento sopra e eu não sei qual é a sua direção. Pai, meu desejo é ter um novo coração. Vem me renovar, me leva contigo. Vem me renovar, me leva contigo. O vento sopra e eu não sei qual é a sua direção. Pai, meu desejo é ter um novo coração. Vem me renovar, me leva contigo. Vem me renovar, me leva contigo. Amém. Esse é um tema desafiador, hein? Talvez você esteja aqui olhando para mim dizendo, o que eu vou fazer? Talvez você esteja olhando para mim aí de casa e dizendo,
que eu vou fazer? É desafiador, mas é a vontade de Deus para a gente. E se é a vontade de Deus para a gente, sempre é melhor estar debaixo da vontade de Deus. Eu não sei como é que você vai fazer isso. Eu tive que tomar decisões sérias quando eu era bem mais jovem. Quando eu não era pastor ainda, eu tive que tomar uma decisão séria a respeito do sábado. E eu posso te garantir que o Deus que me sustentou, que sustentou minha mãe, meus pais, vai sustentar você. Ora comigo. Pai, nós queremos a Tua coragem para que a gente possa tomar a decisão certa, Senhor. A decisão pela Tua palavra. Nos dá força, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.